Ele nasceu em Fortaleza no dia 15 de junho de 76. Atuou por quase 20 anos como profissional. Diversos clubes no nosso estado, no nosso país e no mundo. Ele, de fato, conquistou o mundo com o seu futebol. Eu estou falando de José Luiz Guimarães Sanabio Júnior. Ele é o nosso maestro de hoje, também conhecido como Júnior Pipoca. Para os mais próximos, Dipi. Júnior Pipoca, meu parceiro, muito obrigado por ter vindo aqui e aceitado o nosso convite. Será uma satisfação bater esse papo contigo, cara. Obrigado, João Paulo. Meu amigo de infância, você, de muitas datas. Verdade. E para mim é uma honra estar aqui, sendo entrevistado por você. E eu acho que você conhece muito da minha história, do meu comecinho, que a gente vai tocar no assunto hoje. Conheço demais e era um cara que eu admirava, Eu me lembro, viu, Júnior, daquela época, a gente conversou aqui, do Cadu, do Fábio Baiacu, o Dipi, que é o Júnior Pipoca, enfim, tinha meu primo, Neto Quintero, uma galera que eu admirava demais, que eu jogava com facilidade, e o Júnior Pipoca, a bola pregava no pé. Vamos começar falando sobre o início da trajetória do Júnior, não ainda como profissional, mas antes, lá atrás, no futsal, na base, enfim, fala um pouco de como tudo isso começou. Na realidade, eu sempre tive a facilidade. Eu acho que o futebol já veio já no DNA. Meu pai, cariocão, do Rio de Janeiro, veio morar em Fortaleza, e eu nasci filho de carioca, nasci em Fortaleza. E sempre gostei, apaixonado pelo Flamengo, já meus primeiros toques na bola já foi de pequeno, com meu pai, falando sempre pro meu pai que queria ser jogador de futebol. E acabou que sempre me destaquei na bola, e ali indo morar na cidade dos funcionários, onde nós organizávamos uns jogos, uns campeonatozinhos, de uma rua contra outra e tal, tinha aquela rivalidade. E fui criado desse jeito. E o que aconteceu foi que com 10 anos de idade eu aprendi a surfar. Olha aí. Aí o que aconteceu? Aí eu tirei o foco do futebol, de me tornar profissional. E fui pro surf. Surfei, participei de campeonatos intercolegiais de surf na Praia do Futuro, no Iguape. E com 16 para 17 anos foi onde o futebol veio novamente na minha vida, Aí foi onde eu me tornei. Mas eu lembro muito bem da época época de colégio, das rivalidades do Raquel 1, Raquel 2. Verdade. Sabe, o professor Fleury que tá no céu. Verdade. Mas foi um dos caras que sempre me acompanhou, o dono do colégio. E você mesmo, João, com seus irmãos, seus primos, a galera da rua, a gente jogava aquele futebol ali final de tarde. E o Carlos Eduardo, foi o cara que eu tenho um agradecimento até hoje por ele. A gente é muito amigo, a gente tem um grupo da galera do Fortaleza, da base. Legal. E o Carlos Eduardo foi o cara que chegou para mim e falou: Júnior, quer ir pro Fortaleza fazer um teste? Eu falei: cara, não vou. Isso passaram umas 3 semanas e o Carlos: e aí, Pipoca, vamos, tu vai? Eu falei: vou. Então pronto, marco contigo amanhã, 1h30 na parada de ônibus ali na Oliveira Paiva. Beleza, peguei uma chuteira emprestada e fui. E o Carlos Eduardo era super respeitado na base, Ele, o treinador era o Jurandir Branco. Jurandir Branco, exato. E o Carlos era capitão, sendo que o problema do Carlos Eduardo, futebol ele tinha muito, era a altura. Carlos Eduardo era pequeno. E eu cheguei grandão, e eu acho que eu era o maior de todos, e o Jurandir falou assim: não, continua vindo. E acabou que aquele sonho de criança, de se tornar jogador de futebol, veio à realidade quando um dia eu me vi, estava ali completando o treino do profissional, e me vi na televisão, no Globo Esporte. Aí Caramba, legal. Puxa vida, eu tava vendo aqueles caras, Era Vivinho, Serrinha, era Raul, aquele Washington do Casal 20, quando estava no Fortaleza. E eu no meio dos caras, eu falo assim: rapaz, acho que se eu me dedicar um pouquinho vai dar certo.
E acabou que deu certo, graças a Deus, e o futebol aprendi muito, né? Muito mesmo com a bola, né? E fora o choque cultural, né? Que foram vários países, né? E foi muito bacana. Tu foi profissional no Fortaleza, então, né? Nesse foi, período, me profissionalizei no Fortaleza, e o meu primeiro gol profissional foi contra o Ceará. Olha só, cara. Foi no torneio da movimentação, o Fortaleza perdendo de 1-0 e eu empatei o jogo. Uhum. Cara, teve um episódio lá no início, né, claro, ainda no Fortaleza, acho que foi no Fortaleza, tu pode me corrigir aí, que teu nome, Júnior Pipoca, né, por causa do cabelo encaracolado e tal, e um dos técnicos do Fortaleza, não me lembro exatamente qual foi, nem o ano exatamente, mas sugeriu que o teu nome fosse trocado, né, eu não sei se tu lembra de uma história dessa aí. Ele sugeriu que mudasse seu nome, chamasse de José, sei lá, o Júnior, não sei. Olha, eu não me recordo qual. São dois nomes que eu tenho tenho dúvida. Um acho que era Urubatão Nunes, não sei se era esse, ou se era o José Luiz Soares. Um dos dois. Eu acho que era o Nunes mesmo, tenho quase certeza. Era o José Luiz Soares, né? Não era o Urubatão Nunes. Urubatão Nunes, né? Tenho quase certeza que era ele. Ele queria colocar meu nome como José Luiz. E saiu no jornal, né? Eu entrei de titular e saiu como José Luiz. Ele falou, o Pipoca, não sei o quê. Aí eu acho difícil, né? Depois com o apelido pega. Né, cara? Difícil. Outro episódio que aconteceu comigo, e até quando eu cheguei no Ceará, que as pessoas também, que a imprensa ficou um pouco com raiva de mim. Por quê? Porque eu falei assim, não quero ser chamado de Pipoca, quero ser chamado de Diabo Louro. Porque eu tinha retornado pro Brasil, fui pro Vitória, fui o Diabo Louro conhecido nacionalmente no Vitória, jogando a Série A, como Júnior Diabo Louro. Quando eu cheguei no Ceará, Júnior Pipoca. Então, aí eu me senti assim, poxa, eu fiz isso tudo, quando chega aqui o cearense ele não vai me valorizar. E a torcida do Vitória que criou esse nome e essa idolatria, era uma festa, né? Por conta do Diabo Louro também e tal. Você foi artilheiro, foi campeão por lá. Com certeza, já na televisão, quando narravam os gols, as pessoas falavam, Júnior Diabo Louro. Tu queria manter isso aqui? Eu queria manter. Aí alguns comentaristas aí, porque ele não quer ser chamado de Pipoca, porque ele é o Pipoca, mas não quer ser chamado de Pipoca. Cara, é o tipo da coisa, parece que cearense não gosta de querer ajudar o cearense, o outro, né? Aí eu fiquei chateado e as pessoas me interpretaram mal. Eu falei, não, cara, não é isso. Teve também aquela parada assim das torcidas, das rivalidades, né? Que tinha uma música lá e a Ceará Amor não era parceira da Imbatíveis lá e não cantavam minha música, aí inventaram outra música aqui, então. Mas isso tudo faz parte do futebol, cara? E foi um momento muito massa. Cara, aí tu chegou aí para a Europa. Na Europa também foram anos lá fazendo história, jogando futebol, em alguns países, né? Inglaterra, França, Dinamarca, Suécia, enfim. Fala um pouco também da tua passagem lá pela Europa. Eu gostaria de falar assim um comecinho só. Eu saí do Fortaleza, coloquei na justiça, fui o primeiro aqui do estado do Ceará a ganhar o passe, né? Assim que a Lei Pelé saiu. Fui pro Ferroviário. No Ferroviário disputei a Série C, né? Fiz 7 gols. Veio o empresário e me comprou. E esse empresário pegou e me levou para fora. Primeiro eu fui para a Bélgica. Aí na Bélgica fui fazer um teste fiz um tour, né? O empresário me pegou e falou assim, olha, Júnior, eu vou te levar para a Europa para você ver, pra não ter aqueles negócios de adaptação. Ele já me levou para eu me adaptar. Se der certo de você ficar em algum clube, você fica, se não. E foi muito bacana essa experiência lá, né? Mas já tinha time certo? Vocês foram já? Não, eu fui para fazer um teste num time lá. Sim. E fiquei logo 3 horas na imigração do aeroporto. Eita. Sem falar um A, né? Difícil a língua e tudo, mas aí chegou o rapaz que ia me buscar. Aí traduziu, chegou com a carta do clube e eu consegui entrar. Fiz um teste lá, mas tinha muita neve, não deu para fazer o teste bacana. Fui disputar um jogo pelo Duisburg, da Alemanha.
fui bem, fiz 2 gols no jogo, peguei 2 vezes na bola, fiz 2 gols. E esse empresário, esse que me colocou para jogar depois do Ageu, chegou um empresário chamado Pablo Centrone, eu acho. Eu queria jogar de meia. E ele falava, não, você tem uma estrela aqui na testa, você nasceu para fazer gol. E foi justamente, quando eu cheguei lá, eu tinha saído daqui, assim, acho que foi no domingo, teve o clássico das cores, fiz 2 gols contra o Fortaleza, no meu ex-clube. Fui para a Europa, cheguei lá, no Duisburg, fiz 2 gols, mas eu peguei 2 vezes na bola, te juro. Eu vi naquele futebol, um futebol rápido, pancada rolando, e eu fiz 2 gols. E daí foi despertado o interesse deles, ainda passei mais uma semana lá no clube, treinando com o time profissional, mas acabei retornando. Quando eu voltei, já era dezembro, janeiro eu fui para o Chile. Para o Chile, onde eu joguei no União Espanhola. E minha filha nasceu no Chile, né? A Pamela, que joga vôlei hoje, profissional. Ela nasceu no Chile na época. Do Chile eu fui para a Espanha. Na Espanha, na Série B, disputei a Série B lá, futebol espanhol. Tive uma desavença com o treinador. Ele me tirou numa partida e eu estava ali querendo jogar, a partida não valia muito e eu querendo me firmar no time, acabei discutindo com ele. Saí, aí fui para a Bélgica, voltei para a Bélgica de novo. Aí na Bélgica também foi muito bacana profissionalmente, né? Porque eu vi assim o futebol, eu com 21 anos, 22 anos, eu não tive base. Sim. Né? Minha base foi muito pouca, joguei salão só, tinha bom passe, tinha um chute bom, mas taticamente, o cabeceio eu não tinha. Tudo isso eu fui aprendendo com o tempo, com o passar dos anos. Os meus primeiros anos na Europa não foram anos que eu saí artilheiro, mas foram os anos que eu entrava na cultura do país, que eu treinava para mim mesmo. Entendi. Tanto é que eu nem gostava de ver meus vídeos jogando. Beleza. Aí você falou aí numa situação com um técnico e tal, mas também teve uma situação na Dinamarca, né? Não sei se foi esse mesmo aí que você citou, onde você não quis banco de reserva e discutir com o técnico e tal. Fala um pouco, e também, inclusive, esse técnico na Dinamarca é uma figura conhecida no mundo, né? Porque teve um vídeo dele aí que rodou o mundo inteiro. Fala um pouco também desse seu episódio e por que você não quis ficar no banco de reserva lá. Então, quando eu voltei da Europa, eu passei 3 meses aqui, eu mudei de empresário. Eu mudei de empresário, fui pro empresário, me colocou no 13 da Paraíba. Passei 6 meses no 13 e de lá eu fui para Inglaterra. Na Inglaterra foi o primeiro ano onde eu me tornei artilheiro mesmo, de um campeonato. Fiz, se eu não me engano, acho que foi 18 gols na 2ª divisão do campeonato inglês. E foi ali que eu botei na cabeça, cara, eu sou artilheiro, né? Mas ao mesmo tempo eu sempre tive muita personalidade. Eu não tinha ninguém para cuidar de mim. Às vezes o empresário me mandava, mas às vezes eu tentava falar com ele e não conseguia. Então eu tinha que resolver da minha maneira mesmo. Mas já pulando lá para a Dinamarca, esse episódio é porque eu estava emprestado do Copenhague para esse time, que é o Nordsjælland, e eu estava artilheiro, já estava com 6, 7 gols no campeonato, e faltavam 3 rodadas e era contra o Copenhague, e eu queria jogar. E na véspera do jogo o treinador não me botou no time titular. E eu falei, eu quero jogar, e ele, não, mas você não vai jogar. Aí eu perguntei o porquê e ele falou e tal, que era taticamente, era próprio tático. E eu não acreditei, peguei minhas coisas e fui embora. Né? Isso aí repercutiu bastante, até mesmo os diretores do Copenhague, que eu estava lá emprestado, os diretores ficaram com raiva de mim, mas eu expliquei a situação. E eles sabiam que eu era um cara com personalidade. E o técnico respeitado também lá? Outro episódio que rolou lá foi que prenderam meu carro lá também.
Foi. Eu tinha uma Mercedes que eu tinha comprado na Suécia, quando eu morava lá. Porque quando eu saí da Suécia para a Dinamarca, eu joguei na Dinamarca. Tanto é que eu levei o Bechara para lá. Aí, quando o Bechara, chegamos no mesmo clube, vamos jogar junto, né? Aí pronto. Aí eu fui para a Suécia, vendido. 2 anos depois, o Copenhague me compra e eu volto para a Dinamarca. Sendo que a cidade que eu morava era vizinha. E eu tinha casa, tinha tudo na Suécia. Então eu cruzava a ponte para treinar e voltava para casa. Aí os diretores, não quero que você tá cruzando a ponte todo dia. Você tem que alugar a sua casa aqui. Aí aluguei a casa na Dinamarca. E o carro continuou sendo de lá. Eu andei 6 meses com esse carro. E não podia. Eu morando lá com um carro sueco. Não podia. Aí tanto é que levaram o meu carro. Paguei uma fiança grande para tirar o carro. Foi mesmo? Foi. E eu recebi um dinheiro até um dia desse aí da instituição aí do... Eu recebi um dinheiro há uns 2, 3 anos atrás, que foi um calção que eu deixei enquanto transitava na justiça. Aí foi tudo resolvido, aí eles me enviaram o dinheiro de volta. Mas foram coisas, né? Tem o caso do Givanildo também. O caso do Givanildo no ABC, né? O Givanildo eu não tive não foi nem bate-boca nem nada, foi o meu jeito de jogar, minha personalidade de ser. E outra, um dos maiores vacilos que eu acho que eu dei, né, foi de ter ido para o ABC e não ter perguntado para nenhum jogador, que hoje os jogadores eles comentam, e aí, como é que tá aí? Aí, tá em dia? Poxa, eu cheguei lá com o maior salário do ABC e os caras com 3, 4 meses de salário atrasado. Aí, como é que joga? Aí... Eu digo, não foram os jogadores em si, mas os próprios diretores. O diretor de futebol que me levou caiu 1 mês depois. E eu fiquei lá. Né? E o Givanildo fácil de lidar, né? Fácil de lidar, o cara enjoado. Eu também não tinha chegado, não cheguei tão bem, eu ainda precisava de mais alguns jogos, de algumas coisas, mas ele... Cara, tu jogaste Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Tiradentes. Foi. Né? Jogou nos 4 maiores ou mais tradicionais, por assim dizer, aqui do nosso estado. Fala também um pouco sobre a sua participação. Ceará você chegou a ser campeão, inclusive. Fortaleza você iniciou a sua carreira como profissional. Ferroviário também tem uma história legal, são 10 jogos e 10 gols. Fala um pouco da tua passagem. Pois é, no Fortaleza é um clube que eu sou grato, né? Foi o clube que me revelou, que me botou fez que eu acreditasse com o futebol. Lembro muito bem de Toinha, lembro de Manelzinho. Que legal, cara. Né? Eu lembro do próprio Jurandir Branco, que me ajudou bastante. Né? E aquela galera daquela época, Clodoaldo, que estava né, começando, viu o Clodoaldo chegando lá no PC. E foi muito massa, muito bacana. Pena que, como era um clube grande e quando você sai da base é muito difícil você fazer um nome. O que o Clodoaldo fez, né? O Clodoaldo eu vi tudo, foi campeão da base de juvenil, juniores, campeão cearense, né? Então ele foi naquela sequência. Tanto é que eu via naquela sequência que quando eu botei na justiça, eu já estava com 3 meses de salário atrasado e ganhei a causa. E o Marcelo Vilar, que estava na época, que foi em 98, falou para mim: Júnior, fica, cara, tu vai jogar aqui comigo, fica. E eu falei, não, eu tenho que voar alto, eu tenho que sair daqui, isso aqui para mim já... Eu já estava com 3 anos já no Fortaleza, falei, não, tenho que ir. E foi para onde eu fui, pro Ferroviário, que o Ageu estava lá, tinha sido vice-campeão cearense, só com a garotada. O Ferrinho era o clube da garotada na época, né? Tinha Marcelo, Chiquinho, tinha Acácio, Santos, era uma tipo galera, do Ageu, né? Era um time bom, trabalhar. Paulo Adriano, era um time bom. E eu fui para lá, né? Cheguei lá, fiz o teste, né? Uma semana de treinamento com eles e o Carlos Mesquita me chamou para assinar o contrato. Né? Assinando o contrato, né? Foram uma passagem muito rápida, né? Foram, acho que se não me engano, uns 3 amistosos e mais 7 jogos da Série C, onde eu fiz
Tô lá no almanac lá, né, 10 gols em 10 partidas. Legal. E o Tiradentes foi agora no final mesmo, na minha carreira, né? Voltando aqui no Ceará, né? O Tiradentes foi no final da minha carreira, onde foi bacana também. Chegamos até a ser vice-campeão da Fares Lopes, quase que a gente pega o acesso para a série, para a Copa do Brasil, né? Mas no Ceará foi fantástico, porque eu já cheguei com um reconhecimento, né? Tinha vindo da Europa, tinha batido na porta de Ceará, de Fortaleza, nenhum dos dois tinham, né? Nenhum dos dois falaram, Pipoca, tá velho, 33 anos de idade. E eu fui pra Bahia, com 33 anos, fiz uns gols lá, e quando eu voltei com aquele reconhecimento, né? E tanto é que quando eu assinei o contrato, acho que foi em dezembro, antes do Natal, e eu fui pra Praia do Futuro, né? Fui tomar uma cervejinha, que eu tava de férias, aí um torcedor chegou pra mim e falou assim, Pipoca, tu já tá bebendo? Eu falei, poxa, tô de férias, meu irmão. Treinamento é só janeiro. Cobrança, né, bicho? Aí eu já senti ali que a cobrança ia ser pesada. Mas foi de boa. Um time que eu vejo assim, que a minha passagem no Ceará foi bacana, não tive tantas oportunidades, né, para mostrar o meu futebol. Né, apesar de ter sido um contrato curto de 1 ano, mas eu saí com 6 meses. Em 6 meses é difícil. O time do Ceará já tinha uma base, né, já tinha eles já vinham desde 2009 junto, 2010. Eu cheguei em 2011, né, que era Michel, né, João Marcos, né, o Boiadeiro, era uma galera boa. E chega eu e o Yarley, né? Yarley vindo do Corinthians e eu vindo do Vitória. Mas o nosso plantel era maravilhoso. Era um plantel que, se o Ceará tivesse mantido esse time, né, essa equipe, o time do Ceará não teria caído em 2011. 2011, exatamente. Em 2011 saiu o Geraldo, foi pro Vitória, eu fui pro Bahia, o Yarley foi pro Goiás. Aí desmontou. Tinha que ter mantido 3 veteranos experientes, que tinham um grupo na mão, que a galera gostava, a galera vestia a camisa. E eu acho que naquela época para hoje as coisas são um pouco diferentes, eu vejo, sabe? Muito diferentes em termos de... É mais difícil dos clubes errarem em contratações, porque hoje em dia tem as estatísticas de jogadores. Eu lembro que quando eu cheguei da Europa, eu era artilheiro lá do futebol da Escandinávia. Minha média de gols era 2 jogos, 1 gol a cada 2 jogos. Voltei para cá, ninguém nunca pesquisou quem era o Pipoca lá fora, José Luiz. Eu falava, pesquisa aí no Google aí, vê quem eu sou. Mas ninguém nunca, mesmo até no Vitória, quando eu cheguei lá, o pessoal, meu irmão, quem é esse cara que tá chegando aí? Já pensou? Né? Hoje a análise é bem mais profunda. Hoje existem os sites também, né? Na época tinha um transfer market, ninguém sabe, nem conhecia, sabia nem o que era. Mas tem vários sites onde você pode pesquisar. E tem hoje nos clubes o cara que trabalha com desempenho e tal. Cara, pra gente finalizar, reta final aqui do nosso Maestros da Bola, tem 2 pontos que a gente não falou ainda, eu queria que você tentasse resumir aí, mas é importante você falar. Primeiro, Pamela, que é jogadora profissional de vôlei, a sua filha, e também os seus projetos de windsurf, né? Você é surfista... Kitesurf, perdão. Surfista, também em kite durante muito tempo, né? Tem um projeto muito interessante. Fala um pouco sobre isso também pra gente. A Pamela nasceu no Chile, né? Já... DNA do pai, né? Ela é muito parecida comigo. E ela começou aqui no BNB com 12 anos de idade. Ela sempre quis jogar futebol, mas acabou que o vôlei entrou na vida dela e ela tem muita força, né? A Pamela tem 1,88. E ela, do BNB, com o Gurgel ali, fez uma base muito, muito bacana, foi pro Rio. No Rio, né, trabalhou no Fluminense, jogou no Fluminense, onde ela estreou na Superliga lá, e hoje está no SESI Bauru. Primeira, né? Ela tá lá na equipe,
disputou a temporada passada e essa temporada tá, e a gente teve uma surpresa esse ano dela ser convocada, né, para a seleção. Perfeito, cara. E ela vai viajar semana que vem pro Equador para disputar lá o Mundial Sub-23. Que massa, que massa. Sensacional. Kitesurf. Aí eu depois que eu parei de jogar, eu coloquei vários negócios. Já tive bar, já tive oficina, mexi com beleza, salão, mas eu acho que é o seguinte, eu fiz até uma postagem no meu Instagram desse jeito, falei assim, ó, eu sempre ganhei dinheiro me divertindo. Hoje eu ganho dinheiro me divertindo. Então o kitesurf na minha vida, ele foi assim... É a mesma coisa eu ir velejar, eu ir pra praia, eu tá velejando, tá fazendo esses desafios, que a gente sai daqui velejando, vai até o Maranhão, dentro d'água. Você vê várias situações, né, dificuldades. E nisso eu vejo, transfiro pro futebol, é a mesma coisa de eu jogar com estádio lotado. Legal, uma partida, é um treino. Então o kitesurf para mim, corresponde bem, sabe? Ela satisfaz a minha parte a carência que eu tinha no futebol, né? Hoje eu bato uma bolinha de vez em quando, mas eu gosto mais de velejar hoje do que de jogar bola, né? Sobre o projeto do kite, eu tenho uma empresa, né? Eu tenho mais 2 sócios, onde a gente faz alguns eventos. O nome é Loucos por Downwind, a gente faz só loucura. A gente fez um downwind, né, um velejo com 240 kites, saindo daqui da Praia do Futuro até o Cumbuco, com barco, jet ski de apoio. Então fazer um evento desse é muito pesado. É grande. Fiz o downwind noturno, imagina você velejar à noite, no escuro, na lua cheia, com as pipas todas iluminadas, muito massa. E a gente agencia também alguns atletas que estão despontando aí no kitesurf. O Carlos Mário Bebê, né, que é campeão, né, 4 vezes campeão mundial, foi campeão semana passada de uma etapa do Mundial no Cumbuco. E esse final de semana, eu estou vindo da Taíba, ele foi campeão brasileiro. Que massa, então a gente faz o que gosta, né? Então o kite para mim está sendo... Assim, aquela válvula de escape e ao mesmo tempo aí um negócio. E ainda ajuda outras pessoas e tal, né? Com certeza. Estamos conversando hoje com Júnior Pipoca, maestro da bola que fez história no Brasil, na Europa, ele que foi campeão pelo Vitória, pelo Ceará, enfim, tem uma história muito especial. Júnior, vamos entrar agora no último quadro, que é o Debate Pronto. Eu faço uma pergunta e você responde com aquilo que vem no seu coração, tá bom? Chama a vinheta. Show de bola. Vamos lá, Júnior. Começando. Um ídolo no esporte. Zico. Rapaz, Zico é quase que unanimidade aqui. É impressionante. Um parceiro no futebol. Bechara e Arley. Eu tenho 2. São vários, mas esses 2 aí massa. Eu boto igual. Massa. Bechara e Arley. Boa escolha, viu, cara? Um jogo que não sai da tua memória. A final da Copa do Brasil. 2010. Nós perdemos pro Santos. Poderíamos ter ganho. Vitória e Santos. Jogaram muito? Se não tivesse aquela onda do gol vale por 2, gol fora, né? Se fosse igual para igual, eles ganharam lá e a gente ganhou em casa. Esse critério de desempate, né, cara? Foi cruel. O melhor momento da tua carreira? A gente sabe que tu é ídolo no Vitória. Ainda hoje, nas páginas lá de Facebook, de Instagram, a turma fala muito do Diabo Louro e tal. Na Suécia também você jogou muito, enfim. Mas pra ti, Júnior Pipoca, qual foi o melhor momento da tua carreira? O que é que tu definiria pra gente aí? Qual você escolheria? Acho do Vitória. Porque foram 30 gols, né? Ter chegado no Brasil, no meu país, onde eu não fui, era o sonho de criança de jogar em Maracanã, Morumbi, Mineirão. E você chegar e fazer 30 gols no ano, acho que foi show. Ser campeão da Copa do Nordeste, artilheiro, tudo. Campeão baiano, campeão da Copa do Nordeste, artilheiro, e conhecendo esses estádios, massa. É verdade, foi um momento fantástico. Com certeza a turma do Vitória está acompanhando e ouvindo da boca do próprio
Júnior Pipoca. Cara, pra gente finalizar, eu queria que você deixasse uma frase, um conselho pra gente, pra quem tá te assistindo também, do que você viveu, do que você ainda vai viver. A gente sempre sabe que os maestros nunca deixam de sonhar. Então deixa um conselho, uma frase aí pra gente. Eu acho que eu vou até repetir o que eu tinha falado mais cedo. É bom você trabalhar com o que gosta, fazer o que gosta, né? Porque independente de resultados, né? Eu fazendo o que eu gosto de coração, o resultado vai vir, com certeza. Fazer o que gosta, viver o que gosta, né? Eu não me vejo assim trabalhando 8 horas dentro do escritório, jamais. Já tentei, mas... É a natureza, né? É o esporte, a natureza. Pra mim é o esporte é que me movimenta mesmo, na verdade. Show de bola, cara. Júnior, brigadão, de verdade. As portas do Maestro estão abertas para você, sempre que precisar. Qualquer projeto, cara, manda pra gente ou vem pra cá pra falar sobre os projetos de kitesurf, enfim, o que você tiver aí, futevôlei, pode trazer pra gente, a gente tem maior prazer, privilégio, satisfação em divulgar por aqui, tá bom? Obrigadão de verdade, satisfação tê-lo com a gente. Eu que agradeço e você tá estourado aí, né, meu amigo de infância aqui, João Paulo, maestro da bola. Eu tinha ouvido falar, eu tava esperando esse convite, né, mas graças a Deus deu certo. Show de bola. Foi muito curto o espaço, mas acho que deu pra gente bater aquele papo bacana. Deu sim, a gente falou um pouco da história, de fato é pouco tempo para uma história gigante, mas é o suficiente para você compreender um pouco, e você pesquisar um pouco mais sobre Júnior Pipoca. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu!